Bem-vindo a mais um Fordocast, o podcast da Fordoc Tradução e Apostila. Meu nome é Armando, já chega aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Tem muita gente que assiste os nossos vídeos aqui, não é inscrito no canal, inscreve no canal, deixa o like para ajudar esse projeto, tá bom? Projeto que a gente está gostando muito de fazer, trazendo bastante informação e conteúdo aqui para os seguidores no Instagram, no Facebook, para os inscritos aqui do canal. Hoje a gente já conversou lá com os italianos, né? Aurora e Vincenzo, aliás... Peço pro pessoal do marketing aí, coloca o link do papo depois aí, aqui, sei lá, né, aqui em algum lugar. Já conversamos também com o André Godinho, português. Foi um papo bem legal, respondeu pra gente aí como é que eles aprendem a questão do descobrimento aqui do Brasil, a versão portuguesa da história lá. E hoje eu vou conversar com o nosso amigo Tanguy Castex. Tudo bem, Tanguy? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Tanguy é cidadão francês. Não naturalizado e nem com dupla cidadania. Ele é francês de fato, nascido lá, filho de franceses. E vai trazer um pouco da experiência dele, de o que ele está fazendo no Brasil, como que é morar no Brasil e tudo mais. Não é isso? É isso mesmo. Tanguy, conta pra mim o Tanguy francês. Você é jovem, quantos anos você tem? 24. 24, super jovem. Veio pro Brasil, super jovem. Tá muito tempo no Brasil já? Agora, eu cheguei em dezembro de 2021, então mais de 6 meses já. Caramba, não muito tempo, falar bem o português, não parabéns. Tanto, mas eu já fiz um intercâmbio em BH, um ano, na verdade 10 meses, há 3, 4 anos. Legal. Porque com minha faculdade a gente tinha que fazer um ano fora do país. E aí tinha uma parceria com a PUC Minas, em BH, e aí eu fiz o meu intercâmbio lá. E aí, durante esse ano, eu encontrei minha atual namorada. A gente namorou, depois terminou quando eu voltei para a França, e aí a gente resolveu voltar junto. E eu voltei para Santos maio do ano passado, 2 meses, que eram as férias de verão na França. Tá. Aí eu consegui voltar aqui para 2 meses, aproveitar o tempo que eu tinha. Entendi. E eu estava terminando meus estudos agora. Eu estou fazendo um mestrado em Relações Internacionais na minha faculdade em Bordeaux, na França, que é Bordeaux, acho em português. Bordeaux. Tá tranquilão. É que a gente escreve errado, escreve com o O no final. Acho que eu vi isso numa garrafa de vinho. Exatamente. Estranho. Mas é isso, eu estou no último ano de mestrado. Legal. Fazendo, então, o último semestre à distância, porque para a gente os semestres são pouquinho diferentes. O primeiro do ano começa em setembro, termina em dezembro. Tá. E o segundo começa em janeiro, termina na faculdade em maio, junho, depende da faculdade. E aí eu tinha 2 escolhas terminando o mestrado para o último semestre: fazer um estágio numa empresa qualquer por 6 meses ou escrevendo uma dissertação de mestrado, que seria uma pesquisa, um trabalho de pesquisa de umas 100 páginas mais ou menos, um trabalho, algumas pessoas fazem de ciência política, sociologia. O meu é um pouco um cruzamento entre relações internacionais, história, ciência política, um pouco de tudo isso. Que legal. Sobre o Brasil também, né? O assunto sobre o Brasil. E graças a isso eu não tinha mais aula na França, eu posso fazer tudo à distância, e aí eu estou fazendo isso, quase terminando, que tenho que entregar daqui 3 semanas já. Cara, tá pronto já não? Quase. Tá quase pronto. Quase pronto. Rapaz, cuidado. Não, tá quase pronto. O único, não problema, mas é que eu tenho um orientador na França, na minha universidade, que eu tenho que entregar para ele, e eu resolvi arrumar uma orientadora brasileira em São Paulo, e por essa razão eu tenho que entregar uma versão francesa e uma versão em português. Se precisar traduzir, a Fordoc traduz, tá? Compra o Abstract, aquela história lá, conta com a Fordoc, aí a gente traduz, a gente faz tudo, a gente tem experiência com esse tipo de trabalho. É isso, e aí versão em francês quase terminei, só falta a tradução que eu comecei hoje.
Perfeito. Tanguy, vamos voltar um pouquinho na história. Nós vamos chegar nessa parte do Brasil, mas eu quero entender da onde você é na França. Me conta um pouco de onde você vem, seus pais, né? Como é que era a tua vida lá na França? Conta um pouco pra mim dessa realidade francesa do Tanguy aí. Então, voltando pro início, eu nasci no sudoeste do país, no interior. Eu nasci na casa dos meus pais, que é bem raro na França fazer isso. Eu acho que aqui também é, sim, né? Sim. Aqui para nascer na casa tem que ser interior mesmo, assim, coisas Mas bem... era mais uma vontade dos meus pais, da minha mãe. Tá. Porque eu tenho duas irmãs, uma mais velha e que nasceu no hospital. E foi uma experiência traumatizante para minha mãe. Caramba. Que teve muito... que não gostou do parto e tal no hospital. Uhum. E aí eles resolveram fazer... os dois outros, né? O meu e da minha irmã mais nova, em casa. Mas é bem tranquilo. Falando assim, parece meio bárbaro, não sei a palavra, mas meio selvagem. Exato. Agora, assim, mas na verdade a mulher grávida sempre fica com um doutor, uma doutora no caso, que segue durante a gravidez inteira e aí que está presente para o parto, com todo o equipamento medical em casa. E tem tudo isso junto, não tem problema. Entendi. Então é como se fosse um hospital, mas é em casa. Isso. Entendi. É só com um doutor, não tem toda uma equipe se precisar, mas... Entendi, mas tem um profissional da área de medicina ali que se tiver qualquer problema sabe como agir ali, né? Isso é muito importante, né? Diferente de às vezes você ter em casa com... né, com alguém que não é habilitado para fazer aquele serviço ali, qualquer complicação pode realmente ser uma complicação, com né? certeza. Mas aí no caso era nesse tipo de coisa. E qual o nome da cidade que você nasceu? Soumanac. Fica, pra gente ter uma noção, imagina uma cidade grande da França, ficaria perto da onde? Então, tem Bordeaux umas 2 horas. Tá. E tem Agen, que seria a capital do departamento, que o país é dividido em regiões, departamentos, que é umas 45 minutos de lá. Mas a cidade mais famosa, assim, mais perto, seria Bordeaux, 2 horas de Bordeaux. Isso. Legal. mais no sul, um pouco mais no sul de Bordeaux. Pro sul de Bordeaux. Então, saindo de Bordeaux indo pra baixo, 2 horinhas. E um pouco pro leste também. Pro leste. Na diagonal. Tá. Legal. E eu nasci lá. Meus pais, minha mãe era professora de escola. E então ela morava no apartamento em cima da escola. Que eles davam... curioso. Alugavam para os professores. No interior da França, geralmente é isso. São escolas muito pequenas, com muito poucos alunos, porque são... A gente nem chama de cidade. Vila, porque né? Vila. Que é tão pequeno que deve ter uns 300 habitantes. Caramba, é muito pouco. Tanguy. 300 habitantes, cara. Caramba. E aí eu nem morei lá, que quando teve 3 meses, a gente se mudou para uma outra casa, numa outra vila assim, muito pequena, igual 300 habitantes, muito pequeno, bem no interior. E aí era uma casa bem grande, com um jardim grande, um terreno grande, com o vizinho mais perto a 200 metros. Então era bem no interior mesmo. Caramba. Com um campo de nem sei o que do lado, com vaca e tal. Plantações, aquela história. Muito vinho naquela região? Tem um pouquinho. Aqui pertinho não, mas onde eu nasci tinha. Onde você nasceu já tinha, já era uma região mais vinícola. Bem pertinho, uns 5 quilômetros eu já tinha. E aí o Tanguy vai crescendo? Então, eu morei lá 15 anos. 15 Fiquei anos. lá 15 anos nessa casa, até um dia que meus pais estavam querendo mudar de lugar, porque minha mãe aposentou. Muito jovem, porque tinha uma lei, um negócio que podia, com 3 filhos, funcionário público podia aposentar depois de 15 anos de trabalho. Legal, tá. Mas com uma aposentadoria muito menor. Acho muito menor, mas podia. E aí ela resolveu fazer um tipo de hostel em casa, mas não funcionava muito bem, o dinheiro era difícil para meus pais, meu pai também teve bastante problema de dinheiro também, porque ele fez não muitos, mas vários trabalhos diferentes. Depois resolveu se tornar carpinteiro. Não sei se pode ser, assim. Trabalha com madeira e tudo mais. Isso, carpinteiro. mais o teto, sabe? Tá. Então não sei a palavra ainda. Não, mas pode ser.
E ele até criou a empresa dele, ficou grande muito rápido. Grande. Padrão, uma cidade pequena, 300 habitantes, deu uma crescida. Com 10 funcionários. Caramba, legal. Em uns 2 anos, e aí chegou a crise de 2008, 2010 pra gente, e em 1 ano já tinha acabado tudo. Meu Deus. Então, bastante problemas assim. Então ele resolveu procurar outro lugar para trabalhar. Não ter mais funcionário, trabalhar sozinho. E minha mãe procurou um outro lugar com mais turismo, para trabalhar também com isso de hostel. E aí demorou um tempinho para achar um lugar certo para morar um tempo. Tá. A gente ficou 6 meses numa outra casa, tempo de meus pais achar um lugar certo, porque minha irmã mais nova eles estavam querendo ela terminar a escola no mesmo o ano no mesmo lugar, na mesma escola. Não quebrar o ano letivo, tá? Isso. E para mim eu já estava no ensino médio e desde os 15, 16 anos, nesse momento ali que a gente se mudou, estava numa escola 45 minutos de lá, que quando você é no interior é meio longe já. Eu estava eu esqueci o nome, mas você mora a semana na escola, sabe? Entendi. Você tinha uma espécie de alojamento na escola para quem morava muito longe, não precisava ficar indo e voltando, dormia na escola a semana toda. Eu voltava só no final de semana. Então, e você tinha quantos anos isso? 15, 16. Então foi a tua primeira experiência em morar sozinho, entre aspas, já foi na escola. Isso. Caramba. Mas isso era comum. Comum. Vários amigos seus faziam isso. Isso. Legal. Porque no interior da França, você é obrigado, vamos dizer, em qualquer lugar na França, ir na escola mais perto que tem. Tá. E você consegue ir numa mais longe só se ela tem uma especialização que você quer fazer, que não tem no que está mais perto. Perfeito. E foi o meu caso, que eu fui mais longe, porque eu estava querendo tinha um negócio de esporte, fazer muito esporte, porque eu gostava disso. E na escola só tinha 2 horas por semana, em geral na França. E para mim era muito muito ruim, eu não estava querendo fazer isso. E eu resolvi nesse que tinha mais 7 horas, acho, por semana, para poder fazer quase todos os dias esporte na escola. Normal. Então, no ensino médio, só para eu entender, para eu ir pegando, no ensino médio, o jovem francês já consegue escolher uma espécie de especialização. Não é um ensino médio igual para todo mundo. Você vai ter a escola que é mais dedicada a linguísticos, a ciência, a esporte. Você tem alguns tipos de ensino médio, é mais ou menos isso? Então, geralmente é a mesma coisa para todo mundo. Tem o que a gente chama de geral e tem o profissional, que aí já larga muitas matérias e se especializa para um trabalho mais, não sei como dizer, mais prático. Prático, específico ali, isso. Né? Tá. Mas geralmente faz todo mundo a mesma coisa, só que tem algumas especializações assim. Pode fazer teatro, pode fazer esporte ou uma língua específica, coisas assim. Mas geralmente é tudo a mesma coisa. Tá bom, entendi. E aí a gente passou esses 2, 3 anos que eu estava no ensino médio em casas diferentes. Meu pai tinha uma herança da avó dele na cidade onde ele cresceu, numa outra vila, mais no sul, onde ele cresceu, mesma coisa, 300 habitantes, muito pequeno. E tinha um terreno, ele resolveu construir uma casa, porque era o trabalho dele, conseguiu muito mais fácil. Sendo o trabalho dele, mesmo não com muito dinheiro, dava para construir uma casinha ali. A gente resolveu morar 1 ano e meio lá, então 2 anos até meus 17 anos. E meus pais juntos compraram uma casa numa outra cidade, onde eles ainda moram agora. Que é a tua casa hoje, se for para França, é lá que você volta. Isso. Mais ou menos, porque eles vão mudar. Eles vão mudar de novo. Eles vão voltar nessa casa onde estavam por 1 ano e meio. 1º de setembro, então, esses dias. Família bem nômade, vai mudando. A cada 2 anos muda de algum... Por muito tempo, a gente ficou 15 anos na mesma casa e depois foi mudando muito. Legal. Depois disso. Mas hoje eles moram onde? Só de curiosidade? Se chama Eosa, uma cidade bem grande com 4.000 habitantes. Pra quem morava numa de 300, 4.000 de fato São Paulo praticamente. Mas é isso. E nessa cidade tem muito turismo. Tem o caminho de Santiago de Compostela que passa. Legal. E aí minha mãe conseguiu trabalhar muito graças a isso. Porque ela criou um hostel para isso. Também para outros turistas, que tem bastante turismo culinário e sobre o vinho, porque essa região tem muito vinho. Tem um álcool muito famoso que se chama de Armagnac.
Mais ou menos parecido com o conhaque. Sim. Mais ou menos a mesma coisa. E vinho bom, comida muito boa. Então, conseguiram bem ali. Meu pai conseguiu muito bem continuar a empresa sozinho, no ritmo dele. E assim que eu cresci, eu resolvi, no ensino médio, pensar na faculdade, universidade, o que eu queria fazer. Exato. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de esporte, querendo me tornar professor de educação física. Depois mudei de ideia, eu gostava muito de futebol, pensei vou fazer jornalista esportivo. E depois eu pensei, não, eu vou fazer só jornalista, e ficou mudando assim. Eu cheguei tentando um concurso da minha universidade, que eu consegui, que se chama de Sciences Po Bordeaux, que é mais ou menos relações internacionais. É ciência política, que a gente chama, mas é mais ou menos a mesma coisa, que tem muita... tem história, tem história, economia, filosofia, um pouco de história, sociologia, entendi. Tem de tudo, e aí consegui ficar lá, consegui o concurso, e entrei, fiquei 5 anos e agora tô terminando. Então essa é a sua formação, uma espécie de economia com jornalismo, um negócio que você agrega bastante assunto como política e tal. Essa é a sua formação, entendi. Qual é o teu time só porque você falou que gosta de futebol, qual é o teu time na França, PSG? Não, é Lyon. Lyon, por que Lyon? É perto da tua região lá, nada a ver? Nem um pouco. Juninho Pernambucano, vai falar pra mim que é fã do Juninho Pernambucano, maravilhoso. Não por ele, mas... era uma boa razão para gostar do Lyon nessa época, porque eu gostava... Foi bem na época que eu era pequeno. Sim. Quando eles ganharam o primeiro campeonato da França, acho que eu tinha uns 4, 5 anos. E eles ganharam vários seguidos, né? 7. Nessa época. 7 seguidos. 7 seguidos, e aí eu era muito fã deles. Gostava de um jogador francês de lá, Malouda, que foi para o time da França. Tinha o Benzema, o Ben Arfa também, que eram muito famosos. Aí eu gostei muito do Lyon, e eu ainda gosto muito. Você acompanha daqui o campeonato francês? De vez em quando dá uma olhada? Todo final de semana eu assisto o roteiro do jogo. É mesmo? Do Lyon no YouTube agora do ESPN. Legal. Porque saí antes da França. É muito bom. Que bom, aqui no Brasil eu acho que o brasileiro acompanha mais o futebol europeu do que de repente o europeu e o campeonato brasileiro. Você como jornalista, mas tô errado? É mais ou menos isso mesmo. Ninguém assiste o brasileiro. Na verdade, a gente conhece alguns times, a gente conhece o Flamengo, conhece o Santos, graças a Neymar, né? Pelé também na época. O Pelé, mas para minha geração é um pouco mais longe. O Corinthians também, que ganhou o Mundial há pouco tempo. Uns 10 anos atrás. Naquela época era pouco tempo, é 2011, se não me engano. Né? Então. 11, 12, é mais isso, mas geralmente a gente não segue o campeonato muito. Legal. E você comentou um negócio, eu já vou avançar para como é que você veio pro Brasil, mas eu fiquei curioso uma coisa que você falou nessa cidade que você morou, que tinha vinho, o caminho de Santiago de Compostela, a última cidade ali. Você falou que sua mãe fez um hostel ali e tudo mais, você falou que tinha vinho, tinha um armagnac, que é tipo um conhaque, não sei se eu pronunciei certo, mas acho que ouve o que ele falou, vale muito melhor do que eu. Enfim, eu falo italiano, francês é mais difícil. E você comentou que a comida é boa. O que é uma comida boa para um francês, Tanguy? Porque a gente... Preconceito. A gente pensa, quando a gente fala assim, vou no restaurante francês, ou vou na França, tal, que vai vir um prato com uma comidinha pequenininha, cheia de frescurinha, e você vai comer e vai ficar com fome. Esse é o preconceito que a gente tem aqui. Faz sentido, não faz sentido? O que é uma comida boa para um francês? Eu acho que isso faz sentido se você come no restaurante francês aqui no Brasil, porque eu não comeria no restaurante francês no Brasil, porque seria muito caro para algo que não seria tão bom quanto eu acostumado no meu país. Isso é legal, conta pra mim. É igual comer uma feijoada na França, num restaurante brasileiro. Tá, tu vai pagar muito caro, não é uma feijoada, entendi. Muito, muito caro, e não é tão bom. É bom, mas não é tão bom. Então, como que é a comida francesa? A França é muito menor que o Brasil. Sim. Mas tem muita diversidade em várias as regiões. Sempre tem uma coisa que cada região faz, ou várias coisas. Em cada tipo de região você tem uma coisa muito conhecida para beber ou para comer. Característica, né? Tem ali um queijo, um prato. Tem queijo da França inteira, e todos são diferentes, e muito conhecidos, caros. Mesma coisa com o vinho. Mas na minha região, uma coisa que não tem no resto do país, que tem no sudoeste, na verdade,
largo, é o pato, que a gente não come aqui. Pato, é verdade. É que ninguém conhece, para mim é muito estranho, porque eu não como muito, porque é caro, para mim é mais comida de Natal, com a família ou no restaurante. Mas a gente não vai fazer em casa, geralmente se não for com a família inteira ou muita gente convidada. Entendi. Mas desculpa, o pato é caro mesmo na França? É caro. Mesmo na França? Ah, legal. É caro. Por isso que geralmente quando eu não como pato também no restaurante. Tá, porque é caro também. Só na cidade onde eu moro, porque eles compram tudo perto, aí não fica muito caro. Vão direto pro produtor. Mas mesmo se for para Bordeaux, 2 horas de lá, eles vão vender, como é a maior cidade do Sudoeste, eles vão vender isso como a coisa que eles fazem, que é de lá. Enquanto não é muito, mas vai ser muito caro. Então, eu não comeria isso no restaurante fora do interior, porque fica muito caro. Quando eu como, é minha avó que compra, que prepara tudo para ficar tudo mais barato e gostoso. Mas é isso. Aqui no Brasil, acho que o que eu comi de pato foi uma vez que eu fui no restaurante e comi um prato chamado magret de pato, que se eu estiver falando besteira é o peito. Um pouquinho. É muito bom. É gostoso. Eu comprei uma vez no Brasil para meu aniversário. Eu cozinhei para minha namorada e minha sogra. E foi bom. Gostaram? Elas gostaram? Foi estranho. Não sei se foi a primeira vez. Eu acho que sim, mas é bom. E tem várias partes do pato e tal. Mas pra gente, geralmente, a gente come bastante. Igual vocês. Você tava falando de um prato pequeno. Bom, a gente come de tudo. Não... O almoço típico do Tanguy, eu queria saber isso, assim, vai. Uma sexta-feira que você não foi pra escola, tem que almoçar lá, aqui que você senta na mesa, o que tem? Quando você era adolescente, lá 17, 18, 19 anos? Se eu penso que eu tô sozinho em casa, no meu apartamento, onde eu moro sozinho, onde eu morava quando eu era estudante, seria mais um macarrão. Com... seria comida italiana. Macarrão com molho de tomate. Padrãozinho ali. Um bolonhesa, uma carne moída, alguma coisa assim. Algo assim. Na casa da sua mãe, um sábado tranquilo, assim, um sábado qualquer, na casa da mamãe, o que ela faz? Tinha uma coisa no domingo que ela gostava de fazer, que a gente chama de galette bretonne. Seria um crepe salgado com bacon, queijo. Gostoso. Ou calabresa, depende. Legal. E isso é da região dela. Tá. Que é mais no norte e oeste do país que eles fazem isso. Que é muito conhecido, muito bom. Mais leve também, pode comer várias. Entendi. Isso é algo que a gente faz quase cada final de semana em casa, por causa disso. A comida típica da região da sua mãe. 2 perguntas para eu te trazer pro Brasil. Primeiro, croissant é recheado ou não? Não. Croissant não é recheado. Não, mas é pior que eu sou muito assim, de não querer mudar as coisas que eu gosto na França. Tá. Só que mesmo no Brasil eu gosto do croissant recheado. Ô, louco, achamos um francês que gosta de croissant recheado. Chupa! Isso que eu deveria dizer. Não tem nada a ver com o francês. Mas não é o croissant, né? Não. E a outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: aqui no Brasil a gente tem muita rivalidade, Brasil e Argentina. E eu sei, por ter morado na Itália, e apesar de não ter sangue italiano, me sinto muito italiano, por tudo que a Itália representa na minha vida, que o Brasil e a Argentina de lá é França e Itália. Concorda ou não concorda? Eu acho que sim. Agora eu não sei mais, mas quando eu era pequeno era bem assim, que tinha uma rivalidade, os franceses não gostavam de italianos, tinha todo esse negócio do futebol, a Copa do Mundo de 2006, que foi muito doloroso pra do Materazzi, da cabeçada. Eu tinha 8 anos, foi difícil. E a gente tinha uma treta com a Itália, mas eu acho que não é mais assim. Eu acho que tem uma rivalidade mais histórica com a Inglaterra para tudo. Sim, para a Inglaterra teve um monte de historicamente. Guerra, de tudo. Futebol nem sei. Ou rugby mais com a Inglaterra. Rugby, E acho que é só. Não tem muita rivalidade com outros países agora. Quem faz o melhor vinho é França ou Itália? Eu acho que é França. E queijo, é França ou Itália? Eu não conheço o queijo italiano. Não conhece queijo? É o queijo parmesão, parmigiano. Sim. É que pra mim é muito estranho, porque isso pecorino. não seria um queijo, falando assim, porque é um queijo, claro, mas você come isso junto com um prato, o parmesão, por exemplo. É que a gente tem o costume de comer o queijo antes da sobremesa. O queijo só, assim. E aí seria um prato mesmo, o queijo sozinho, sabe? Tá.
E aí tem esse negócio. Eu acho que na França a rivalidade do queijo é mais com a Bélgica. Ah, é? É que eles fazem também. Então... Se o italiano ouvir você falando isso, ele vai ficar bravo, hein? Que a Itália também Agora tem queijo pra caramba. Não, isso é claro. É muito doido, porque o parmesão é muito comum também na França. A gente come bastante, mas sem se tocar muito que é italiano. Porque pra gente um queijo, qualquer coisa que seja assim, um prato, você reconhece ele quando você come ele bem assim, à parte, sozinho. Entendi. Então, acho que é mais isso. Por exemplo, eu não sei se um francês que bebe caipirinha, ele pensa, eu tô bebendo cachaça. Ele tá pensando, eu tô bebendo... um drink. Ou, por exemplo, se um francês está comendo macarrão, ele não tá pensando que ele tá comendo italiano. Ele tá pensando, tô comendo macarrão com parmesão. E aí ele não se toca muito disso. Ele tá vendo o negócio mais final, assim. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. A alta gastronomia, assim, eu sou leigo, muito leigo quanto a isso, mas o que a gente ouve é que a alta gastronomia, ela surge ali na França, né? Então eu acredito que na França deve ter bons restaurantes e pratos muito bons e as pessoas devem cozinhar muito bem, né? Você tava comentando aí da avó, da mãe, você deve ter boas memórias gastronômicas, assim, com a família, né? Muita manteiga, aquela história, né? Com certeza, mas na minha família todo mundo cozinha, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu também. E alta gastronomia, acho que tem bastante. Eu nunca entrei num restaurante muito gastronômico assim. Eu trabalhei no restaurante legal. como garçom 2 vezes 2 meses, o verão. Primeira vez quando eu tinha 17 anos, então era meu primeiro emprego de verão, assim, e todos os anos depois eu fiz igual em outros lugares, porque eu precisava do dinheiro para pagar o aluguel do apartamento em Bordeaux, porque meus pais não pagavam meus estudos, porque quando você tem pouco dinheiro, tem a ajuda do Estado, que te passa dinheiro e você não tem que pagar a inscrição na universidade. Aí é muito mais fácil, mas sobra o aluguel para pagar, que em Bordeaux não é tão caro quanto Paris, por exemplo, mas acho que é a segunda cidade mais cara da França para o aluguel, e que está crescendo cada vez mais. E aí eu tinha que fazer isso, trabalhar no verão e tal. E esse restaurante era uma comida boa, local, todo o vinho era da região, não tinha vinho de Bordeaux nem nada, era tudo dali. A gente ia comprar na feira 2 vezes por semana as coisas, nós mesmos trabalhando pelo restaurante de manhã cedo. A gente ia nós mesmos no açougue comprar as coisas que estavam bem da região. Cada prato, tem muitas leis assim na França, tem que colocar de onde vem a comida que você está comendo. Né? Então era tudo do 20, 30 quilômetros no máximo. Mas geralmente era da cidade mesmo. Legal. As coisas vendo. Então era comida boa, não gastronômica, mas muito boa e caseira, vamos dizer. Tá. Então, legal. Você comentou comigo que a rivalidade ali seria com a Inglaterra e tudo mais. E curioso que, pelo menos na Segunda Guerra, lutaram do mesmo lado, né? Fizeram ali a aliança contra o eixo. Mas acho que pela proximidade, e também acho que guerras anteriores a isso, né? Apesar de toda a rivalidade, tem o tal do Eurotúnel, que você consegue ir da França para a Inglaterra por baixo do canal ali, né? Eu acho que pelo menos deve ter uma relação bem diplomática, né, entre franceses e ingleses ali, por tudo, né? Não sei. Com certeza. A rivalidade é mais esportiva agora. É mais no futebol um pouco, mas nem tanto. No rugby agora, bastante. Rugby. A França é boa no rugby. A gente ouve sempre a Austrália, Nova Zelândia e a África do Sul, né? A Itália também tem um time legal, mas não sabia que a França... Então, sou leigo também, eu sei as principais. Mas na Europa, tem vários times que são muito bons. Tem todos os países do Reino Unido que jogam. Tem a França e tem a Itália. Geralmente... A Inglaterra e a Irlanda sempre foram muito bons, França também. Itália chegou depois no rugby, sempre está difícil para a Itália. Porque tem um torneio com os países que a gente chama das 6 nações, que é a França, a Itália e os países do Reino Unido. Legal. Então, geralmente quem ganha é a Inglaterra ou Irlanda. Ou Irlanda. Ou agora a França, que ganhou o último. E a Itália sempre chega ao último.
Puxa, Mas eu acho que na última chegaram penúltimo, que foi uma grande coisa, porque eles ficam cada vez mais... Sim, então estão mais bons evoluindo. também, Itália. Estão evoluindo. Mas isso, acho que a rivalidade é mais isso. E na minha região tinha muita imigração inglesa também. No sudoeste, aí no meu departamento, que se chama o Gerson, onde eu morei, onde meus pais estão morando agora, e mais um pouco no norte também, onde tem bastante vinho, pato também, e mais ou menos isso, onde os ingleses vão, na França, no interior também. E tem uns lugares lá onde numa cidade tem mais ingleses que franceses que moram. E cada ano que tem um jogo da França com a Inglaterra, tem a televisão que vai lá e que vai fazer entrevista de inglês na mesma cidade todo ano, só para isso. Só por causa do jogo, só por causa do evento. Porque tem mais ingleses que moram na cidade do que franceses. Bah, que bacana. E aí você comentou comigo que estava na faculdade, e nessa faculdade você era obrigado a fazer um intercâmbio para poder concluí-la. E o intercâmbio, você tinha outras opções além do Brasil? Muitas opções. Então, o intercâmbio era no segundo ano da faculdade. O segundo ano da graduação para um ano inteiro. Tá. Não tinha que fazer, não era necessário fazer fora da França. Tá. Mas todo mundo faz fora da França porque ninguém quer ficar numa outra, porque como é obrigado a fazer intercâmbio, não tem segundo ano nessa universidade. Não tem ninguém. Então tem que ir fazendo uma outra faculdade da França. E aí é muito complicado e não é muito legal. E aí tinha muitas escolhas no mundo inteiro, mas no Brasil era a única opção. E eu estava querendo aprender português, que eu não falava nada de português. Mas por quê? É isso que eu quero entender. Você tinha outras opções. Por que você escolheu o Brasil e por que você queria aprender português? Fala que é por causa do Neymar, não é? Não. Pelo amor de Deus. Eu estava aprendendo espanhol na escola, até a faculdade. A gente tinha 2 línguas obrigatórias, que era inglês e outra língua, qualquer que seja. Você escolheu espanhol? Sim, porque eu já estava fazendo na escola. E, na verdade, eu repeti meu primeiro ano de faculdade. E no início eu estava querendo ir para Espanha, para Madrid. Tá. Mas, eu repeti o meu ano, eu tive que fazer de novo. E aí todos os meus amigos do primeiro ano estavam embora, enquanto eu estava fazendo meu ano de novo. E eu tinha um amigo muito bom que estava no Brasil, em BH. Eu estava querendo ir para a América Latina e eu não sabia se eu ia para a Colômbia ou para o Brasil. E eu estava pensando em 2 coisas. Eu quero ir num país que eu gosto, onde eu vou me sentir bem. E será que eu estava querendo largar o espanhol e aprender uma nova língua, ou seja, o português. E eu estava pensando, será que é uma boa ideia, é muito arriscado, largar tudo. É nada, mas é tipo uma língua que você aprendeu por 7 anos e que você vai largar para aprender uma nova que você não sabe nada. Exato. E eu resolvi fazer isso. E cheguei em BH, não falava nada. Fala espanhol. Nem espanhol eu falava bem. Espanhol não falava bem, só eu sabia falar bom dia, obrigado, oi. Oi, com licença, por favor. Eu tinha baixado um aplicativo para aprender a língua, mas era muito ruim. Eu só sabia falar, o menino comia uma maçã. Eu não sabia falar maçã, eu falava maçã. Entendi. Tipo, com o sotaque bem francês. E quando eu cheguei em BH foi bem difícil. E aí tu chegou em BH direto na faculdade? Isso. Ficou em hotel, casa de família, alugou um apartamento? Como é que foi o esquema? Então, quando eu cheguei foi muito legal porque tinha essa parceria com a faculdade. Tinha mais 8 outros alunos da minha faculdade que foram junto comigo. Legal. Então, muita gente. Antes tinha só 5 que iam, mas como tinha muita gente querendo ir, eles abriram o dobro. E a gente tinha essa parceria e a PUC Minas tinha um programa para acolher as pessoas que vêm de fora. Tá. E aí tinha um padrinho e madrinha da faculdade, brasileiros, e o meu padrinho me arrumou uma vaga numa república. Tá. E eu estava chegando lá, eu já tinha um apartamento, um lugar para morar. Legal. Eu já tinha ele que ia me buscar no aeroporto de BH para me levar direto pro apartamento. No primeiro dia, ele e o menino com quem eu ia morar me levaram para comprar roupa de cama e tal, porque não tinha nada. No meu quarto só tinha uma cama
Eu comprei a cama do cara que estava ali antes. Uhum. Eu só tinha que comprar roupa de cama, deixar minha mala e só. E pronto. E tinha estrutura. Isso era muito bom, porque eu não teve que fazer quase nada. Imagina chegar aqui do nada, ter que pensar em tudo isso. Foi bom ter pronto, né? Muito bom. Mas começou o primeiro dia, mesmo assim, com não problemas, mas as primeiras coisas que a gente não pensa quando chega num país. Eu cheguei no kite para comprar a roupa de cama e tal. E eu não estava entendendo nada do que a pessoa estava me falando, que fala muito rápido, não, ela está esperando um estrangeiro que não entende nada na frente. E me pergunta débito ou crédito, que a gente não tem na França. Não é tudo tem. crédito. É tudo crédito? É tudo crédito. Olha a minha visão, achei que era tudo débito, não, tudo crédito. Então, na verdade, a gente chama de cartão de crédito, mas você é um crédito estranho que você paga tudo quase na hora, ou tipo na semana que vem, tá... Debita direto lá. Debita direto. Tá. Então, É deve ser um intermediário, mas... É um regime diferente, mas entendi. É tudo no cartão e vai. Tá. Aí é mais fácil. Não tem nota paulista, não tem estacionamento. Essas coisas que a gente não pensa, que eu estou pensando agora, mas quando eu cheguei não sabia nada. E aí, isso eu pensei, nossa, meu cartão não passa, porque eu falei débito, que eu não sabia. E aí eu pensei, nossa, já tô fazendo besteira. Uma hora já tô dando errado, não vou conseguir pagar nada com o meu cartão. Eu tinha comprado um outro cartão especial para viajar no meu banco na França. Eu pensei, nossa, eu fiz tudo isso para nada, nenhum dos dois passa. E aí eles me ajudaram e eu vi que era suave, era nada. E aí eu passei muito tempo sem conseguir fazer minhas compras sozinho. Que eu sempre ia com amigos, outros franceses, claro. Ou com o menino que estava morando comigo, que me ajudava, pelo menos, a entender no caixa. Entendi. E isso demorou bastante tempo antes de eu conseguir sozinho. E eu acho que o primeiro semestre, mais ou menos, que eu demorei para me acostumar a entender o português bem, a falar bem. E chegou o verão, dezembro, eu viajei, fui pro Chile encontrar meu amigo, que eu morei depois na França, que ele estava fazendo intercâmbio lá. E voltando de lá, fiz uma viagem um pouco com todos os amigos que estavam na América do Sul, que tinha na Argentina, na Colômbia, no Chile. E a gente foi pro Rio para passar o ano novo, alugou um apartamento de 4, 5 vagas com 10 ou 12 pessoas dentro. Olá. E vai ficar mais barato. Isso mesmo. E ninguém falava português. Eram todos que eram na Argentina, Chile, Colômbia. E só tinha eu e um outro amigo meu que estava fazendo intercâmbio lá. A gente falava um pouco, mas não tão bem. E assim, nessa viagem, a gente começou a falar bem, porque tinha que cuidar de nós e de todos os outros. Então, é isso. E depois mês de janeiro, eu viajei sozinho. Legal. E ali que eu encontrei minha namorada, Vitória. Vamos chegar na Vitória. Antes disso, eu queria entender o seguinte, Tanguy. Você chegou, teve ajuda para fazer compras e tudo mais, e você ficou ali bem dizer um semestre tendo que precisar de ajuda, vamos dizer assim, né? Precisando de ajuda. Um pouco menos, um pouco mais, mas vamos por ali. Até você aprender o idioma também. Eu queria que você me desse uma noção assim, você já tinha feito 1 ano de faculdade na França, e tá fazendo 2 anos, né? Você repetiu o primeiro. Então você fez 2 anos de faculdade na França e tá fazendo aqui, o que seria um segundo, terceiro ano de faculdade. Qual é a diferença que você notou principal, assim, do jovem adulto que tá fazendo faculdade no Brasil pro jovem adulto que tá fazendo faculdade na França? Que desde os hábitos do dia a dia até pensamento de futuro. Que já sabe o que vai trabalhar, não sabe. O que você sentiu de... Você chegou na faculdade, você começou a conhecer a galera, você falou, puxa... Na França a gente faz tal coisa, aqui eles fazem de outra coisa. Ou a própria universidade, que, puxa, tal coisa é diferente, o horário da aula, eu não sei. Qual foi o teu choque cultural, assim, de chegar no Brasil, ir pra faculdade, e aí? Você tinha aquela visão francesa. Quando tu chega no Brasil, na faculdade... Eu achei... os estudantes, eu não sei muito a diferença. Eu sei que na minha faculdade, quando todo mundo chega, todo mundo quer ser jornalista. Depois de 1 ano... 3 semanas ninguém quer ser mais. É um sonho que todo mundo tem, mas que ninguém quer fazer de verdade. E quando eu cheguei no Brasil, essa visão eu não sei muito, porque eu nunca conversei direto com as turmas, ou pelo menos as turmas do primeiro ano. Era meio estranho, porque a gente podia escolher qualquer matéria que a gente queria, de qualquer semestre.
Aí no primeiro semestre eu tinha 2 aulas do primeiro semestre, uma do segundo, uma do terceiro, uma do quarto, uma do quinto. Então eu tava em várias salas. Então eu não tinha uma turma específica com quem eu ficava sempre. Eu tinha muita gente que eu conhecia mais ou menos, vamos dizer. E aí eu teve um grupo de amigos brasileiros com quem eu nem estava na aula, na verdade. Entendi. Então, dessas coisas não conversei muito. Mas a diferença que eu vi é mais na faculdade mesmo, que eu achei que aqui é muito menos rígido. Menos rígido, tá. Que na minha faculdade podia faltar 3 aulas por ano. Tá. Senão, você vai direto pro acho que aqui chama de exame, né? Quando você tem que fazer de novo o negócio. Ou até DP. Acho que o que está querendo dizer é o DP, quando você tem que refazer aquela matéria. Tipo, se a matéria dura um semestre, você no outro semestre tem que fazer de novo tudo do zero. É o Isso. DP. Mas também minha universidade era muito rígida e era muito complicado. Eu repeti meu primeiro ano, tinha que passar, tinha 3 tipos de matéria, vamos dizer, de aula, e você tinha que passar em as 3 separadas. Tá. Eu tinha passado a 2 dos 3 grupos e o último não. Eu teve que fazer tudo de novo, não só a aula onde você não passa. Por isso você bombou o primeiro ano. Isso é diferente. Isso é diferente aqui. E também o fato de poder sair quando eu quiser da sala de aula, eu achei maravilhoso isso, que a gente não pode. Tipo, na verdade, a gente tem 2 tipos de aulas. Uma que parece um seminário com a turma inteira, ou seja, tipo 300 pessoas na frente do professor, e aí não tem chamada, você pode ir não ir, tanto faz, só tem um exame final no final do semestre. Tá. Se você não vai ser complicado e é isso. Então isso era muito livre. E a gente tinha outro tipo de aula, que é mais ou menos 20 pessoas, e aí tem chamada toda vez, e essa coisa que pode faltar só 3 vezes por ano, todas as matérias juntas, não em cada matéria. Então, isso era muito mais rígido. Enquanto no Brasil é um pouco no meio dos dois, né? As salas estão com mais ou menos 50, 60 pessoas, dependendo da turma, e você pode ir, voltar quando quiser, mais ou menos. Assina para você a lista. Isso. Lá na França são 50, 60 também alunos na sala, não? Não, são 20. Tá. E se for a turma inteira, são mais ou menos 300, depende da faculdade, mas é mais pessoas. Então tem separado, tem esses 2 tipos de aula. Então tem um que é mais livre, vamos dizer, na França, e um muito mais rígido. Então, entendi. Mas você faz os 2. Isso eu achei mais tranquilo no Brasil. Isso eu acho a diferença maior. E a galera te recebeu bem? Muito bem. Você fez assim, conseguiu fazer colegas, assim. A gente brinca, a gente tem o André que é português, a gente brinca que ele é ave rara. Dependendo de onde ele chega, o pessoal ouve o sotaque dele e já junta um grupo, né? De onde você vem, aquela história toda. Você se sentiu um pouco uma ave exótica, assim, uma ave rara? Chegava num lugar, ouviam você falar, opa, peraí, quem é você? Tinha isso com o pessoal do primeiro ano. Tá. Porque acabou de chegar na faculdade, não tá acostumado. Os outros já tinham... Já fazia 3 anos que eles estavam recebendo outras pessoas estrangeiras. Verdade. E eles receberam muito bem. Legal. Mas eles já estavam acostumados e eu gostei disso também porque, bom, o primeiro semestre eu morei com 2 caras, e o segundo morei com o meu amigo francês, com quem eu fui pro Rio no Ano Novo. Ele morava com um casal de brasileiros e foi muito legal morar com eles, que a gente conversava mais com eles do que eu conversava com os outros, e a gente morava num prédio, tinha os melhores amigas deles que estavam morando na frente. A gente tinha uma janela dando na janela deles, e a gente tinha também um amigo francês morando lá. Então tinha muita troca com esse grupo ali. Tinha um infiltrado. E a gente sempre saíam juntos os franceses, mas sempre também com brasileiros. Legal. Aí não era só entre os franceses, nem só com brasileiros, isso era legal. Bacana. Você pôde manter um contato ali com a tua raiz, ao mesmo tempo conhecendo uma nova cultura. É isso. Mas você, beleza, já estava aqui há, sei lá, um ano e pouco, talvez um pouco menos, já falava um pouco português, foi viajar, e aí você foi para onde para conhecer a nossa querida Vitória? Eu fui para Bahia. Bahia? Eu fui para Itacaré. Porque, mais uma vez, o meu amigo que fez o intercâmbio antes surfava também, eu surfo também, e me falou que tinha que ir lá. Ele me falou todos os endereços onde eu tinha que ir, e eu segui o mesmo caminho, mais ou menos.
E eu cheguei em Itacaré, eu tinha que passar 9 dias lá. Tá. E no primeiro dia eu encontrei a Vitória. E é isso, a gente passou 3 dias juntos, aí ela foi embora, voltou para Santos. Ah, tá de férias. Ela estava de férias Legal. também, que ia começar a faculdade. Eu continuei minha viagem e fui para Salvador depois. Uns dias, voltei para o Rio, encontrei o meu pai que estava fazendo uma viagem também para o Chile, parou no Rio para me ver, na volta também. E nesse tempo eu fiz esse caminho ali. E aí a gente continuou de se ver, resolveu namorar no meu segundo semestre. E Você em BH e ela em Santos. Isso. E você vinha pra cá e ela ia pra lá. Isso. Aí Legal. a gente, um final de semana, a gente estava se vendo cada 2 finais de semana, 2 vezes por mês. Uma vez eu ia, uma vez ela vinha. Isso, até que a gente separou, que eu voltei na França. Isso, aí que eu queria pegar. Aí, em algum momento acaba a faculdade. Você fez 1 ano no Brasil, BH. Isso, 10 aí, meses. 10 meses, mais ou menos. Aí, quando você vai pra França, acaba que vocês têm que meio que terminar, porque aí fica mais caro ver a cada 15 dias, né? Que agora tem um oceano de distância aí. E aí, aí entra a história do mestrado, que você comentou comigo. Você começa a fazer o mestrado lá, é isso? Isso. Aí, porque na minha faculdade, na verdade, na França é muito mais comum fazer mestrado. Tá. Acho que é no Brasil. E na minha faculdade era meio que obrigatório. Não obrigatório, mas quando você entra, todo mundo entra por 5 anos. Ninguém para depois de 3 anos porque não vale nada. A faculdade teria 3 anos só. Isso, mais na França, 2 de mestrado. Graduação é 3 anos e mestrado é mais 2. Legal, então com 5 tu já sai com mestrado. Legal. Isso. Aqui é diferente, aqui são 5 só de faculdade. Dependendo da faculdade. Então, eu comecei o mestrado. Sim. E eu tive a oportunidade de fazer essa dissertação de mestrado, ficar à distância. E antes disso, a gente resolveu voltar junto durante a pandemia. Aí eu fui em maio, que foi difícil porque na época as fronteiras da França estavam fechadas oficialmente, mas eu consegui passar. Dava para passar. Eu estava fechado mesmo. A lei estava falando que estava fechado, mas eu cheguei eu tinha preparado um monte de documento para falar que eu tinha uma convocação no consulado de São Paulo, um monte de coisa assim, meio de mentira para poder conseguir passar. O que o amor não faz, cara? Exatamente. E eu cheguei tudo preparado com o meu negócio, com muita força de vontade, pensando eu vou conseguir passar. E eu cheguei lá na polícia da fronteira francesa, eles pediram passaporte, passei o passaporte. Pode passar. Vai. Então eu pensei, tá bom, não vou pedir mais nada. Eu também não vou falar nada, deixa quieto. Então é isso. E aí tu veio e ficou de vez? Não, isso foi em maio, então fiquei foi em dezembro. 2 meses. Tá. Foi as férias, você comentou comigo que tinha um período de férias lá. Isso. Férias de verão na França, que foi isso. E aí me faltava um semestre, voltei para a França. Isso, verdade. Terminando o último semestre de aula e voltei E aí dezembro. a distância com ela, conversando, não se viram durante um semestre? Não. E a gente, eu voltei em dezembro, ali livre de tudo, só que não tenho mais aula nem nada desde dezembro, só tenho esse trabalho para entregar. Bacana. E como é que é morar no Brasil, Tang? Você então, gosta? Agora é muito diferente, porque eu tenho 2 experiências bem diferentes. Legal. Conta pra mim. É isso que eu pensei muito nisso quando eu via os outros podcasts, e eu pensei também, me fez pensar bastante, porque no início eu estava lá por 1 ano, 10 meses. Eu já não tinha comprado a volta, mas eu sabia quando eu ia voltar, primeira vez, e agora eu não sei quando eu vou voltar. A gente está aqui, eu vou terminar meus estudos aqui, a Vitória tem um emprego aqui, eu vou procurar aqui, então não tem uma data de volta, não tem nada. Sua vida agora é aqui. Agora é aqui. Hoje eu não sei por quanto tempo, mas eu imagino um bom tempo. Legal. Então, para mim isso não é um problema. Mas o jeito de ver a minha vida aqui é diferente. Porque antes eu sabia que eu tinha uma data para voltar. Eu estava aqui com amigos, que eu não conhecia todos os franceses que estavam também fazendo um intercâmbio comigo, mas a gente se conheceu, ficou muito amigo, eu resolvi morar com um deles e é isso. Mas agora isso é diferente. Eu não conheço ninguém em Santos.
Claro. Na verdade, eu conheço gente. Eu conheço amigos da minha namorada, que eu tinha conhecido antes, vários, e eu conheço mais agora. Eu encontrei gente também aqui, saindo com ela justamente. Isso ajudou bastante. Mas é bem diferente. E meu jeito de viver também é diferente, porque agora eu estudo à distância, em casa. Claro. E eu resolvi, eu consegui arrumar um emprego à distância. Que legal. Porque eu estava procurando fazer isso, porque eu precisava de tempo para fazer meu trabalho da faculdade e também eu precisava de dinheiro para poder morar aqui. Se manter, eu tinha trabalhado, vamos dizer, 2 vezes mais o último verão para poder vir aqui justamente com um pouco de dinheiro para poder sustentar até o ponto de não poder mais. Sim, eu não tinha outra solução que achar um emprego. Então eu pensei, posso achar um emprego em Santos, mas o ideal seria a distância para ganhar um pouco mais e ter mais tempo para poder estudar. Perfeito. E conseguiu? Consegui. Eu consegui bem tarde, acho em março. Eu achei um site, uma empresa, na verdade, que dá aulas online. Legal. Que é internacional, mas acho que se desenvolveu bastante na França, mas existe também no Brasil. E aí um emprego de PJ. Tá. Então eu tenho minha empresa de aula, vamos dizer. Sou eu que está dando aula lá. Claro. Mas é pela conta dessa empresa. E isso me deu dinheiro suficiente, vamos dizer, para morar aqui. Legal. Mas eu fico meu tempo todo em casa, eu trabalho em casa e eu estudo em casa. Então eu saio pouco, isso que é bem diferente com antes. Mas eu moro numa casa legal, num lugar legal, em Santos. Eu gosto muito de Santos. Você eu gosta gosto de Santos? ter a praia. Eu acho muito doido a diferença que a gente tem, que eu tenho, ou eu de antes, que eu tenho a diferença com agora, ou com cada caiçara, imagino, no Brasil. Essa relação com o mar é muito diferente. Porque, para mim, eu morava 2 horas no mar, que era perto, vamos dizer, na França, e aqui também, mais ou menos. E quando eu ia sempre para o mar, não queria voltar de lá nunca. E agora é mais uma relação de perto e distante ao mesmo tempo, que a gente passa na praia de ônibus, vê a praia, a gente sabe que ela está ali, que a gente pode ir quando quiser, mas a gente não vai. Mas eu acho isso muito, muito doido, que é um jeito de ver a coisa muito diferente e que eu até... Eu deixei em mim também, que antes eu achava engraçado vendo a Vitória assim, que ela falava, eu nunca vou eu nunca vou querer viver numa cidade onde não tem mar. Enquanto fazia 2 ou 3 meses que a gente não tinha ido na praia. Mas eu acho isso muito lindo, porque em uma parte de você sabe que está ali. É isso aí. Você não vai, mas você não pode se separar também. Você deixa ele ali, volta quando precisar. Eu acho isso muito, muito legal. Tem muita gente que brinca com o Caiçara, com o Santista, é isso, né? E aí, tá na praia? Às vezes quarta-feira à tarde. E aí, tá na praia? Pô, claro que não, tô no escritório, tô trabalhando. As pessoas têm aquela visão de que você mora na praia, você tá na praia o dia inteiro. É verdade. Mas eu acho que o que você falou traduz muito do Santista, assim, de... Talvez eu possa não ir na praia durante 1 ou 2 meses, mas o fato de saber que ela tá lá me tranquiliza, né? Porque se eu tiver necessidade de ir, eu sei que ela tá lá. Né, fazendo um paralelo, é quase como uma pandemia, né? Quantas vezes você se vê o final de semana todo trancado em casa? E não é um problema. Agora, quando vem a pandemia que você é obrigado a ficar trancado em casa, que não há a possibilidade de sair, aí bate um desespero, né? Óbvio que guardar as devidas proporções, mas tem uma relação mais ou menos assim, né? É muito isso, eu acho. Eu achei isso muito legal, porque eu nunca tinha morado numa cidade perto do mar antes. Mas eu sempre acostumei em Bordeaux, era 1 hora dirigindo no mar, que para mim era perto. Tá. Eu ia com amigos meus, pegava o carro, as pranchas, iam para o mar, passava a tarde inteira, voltava de noite. Legal. E para mim era ok. Sim. Isso era perto, porque você anda de carro, vai rápido. Como se morasse em São Paulo, passa o dia aqui, vem de São Paulo, passa o dia aqui e volta. Tem muita gente que faz isso no final de semana. Mas eu achei muito interessante essa visão diferente, um pouco do mar. Legal. Tanguy, os amigos da Vitória, o que eles te perguntam de mais curioso? De coisas absurdas, você fala assim, não é possível que ele pense isso da França, e de coisas curiosas também. O que você já ouviu aí dessas tuas andanças pelo Brasil de curiosidades da França, que você ficou, opa...
Então, os amigos não sei, porque os amigos mais próximos, eles não fazem muita pergunta estranha. É mesmo? Então, isso eu acho legal. É bom. Mas eu já encontrei várias pessoas em festa ou balada assim, tava perguntando coisas. Eu acho muito de curiosidade, que fala tipo, eu fiz 1 ano de francês e eu quero saber isso. Você conhece, não sei, tal cantor que eu escuto, que meu professor falou de escutar, que a gente acha muito chato, porque é muito ruim, mas é muito bom para aprender o francês, sabe? Entendi. Coisas assim. Isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Mas coisa estranha, não sei. Acho que as pessoas acham que a França é Paris. Isso é verdade. Como os franceses acham que o Brasil é o Rio. É o Rio de Janeiro. Isso é muito doido. Inclusive, eu tinha um aluno com quem eu dei uma aula de geografia esses dias. A gente estava falando do Brasil, do desenvolvimento do país, da urbanização, da diferença entre o interior muito vazio e as cidades com muita gente morando em São Paulo ou Rio. Ele tinha a ideia que era isso. O Brasil era o Rio de Janeiro, que era a cidade mais conhecida para os brasileiros. Bom, ele era muito jovem também, então ele achava que era isso. Eu acho isso igual. Os brasileiros, eu acho que eles vejam a França do mesmo jeito. Mas com Paris, né? Mas é normal, a cidade é enorme, ela tem tudo, o poder econômico, político, cultural, tá tudo ali. Tá tudo ali. Então, Tanguy, o que tem no Brasil que não tem na França, tirando a Vitória? A comida é muito diferente. Eu gosto muito de comida e gosto muito de beber coisas e comer coisas boas. A comida, coisas que a gente não teria, comida e bebida na França. O suco natural, a gente não faz, que é muito caro na França. Se você pede num bar um suco natural de limão, vai ser muito caro, realmente. Todos os pratos brasileiros não tem lá. A gente pode, em qualquer lugar da França, no interior, você pode achar um executivo não com arroz e feijão, mas com, sei lá, um arroz, um macarrão, com uma carne e uma salada. Isso é normal. Uma coisa do Brasil que não tem na França, que é diferente, a gente não come tudo no mesmo prato. Geralmente vem a entrada, depois o prato, depois a sobremesa. Mas, geralmente a gente não tem a salada junto com o prato. Legal. E eu acho que... Falando de gente, falando de pessoas, o que tem aqui assim que você gosta? Quando você vai pra França, você já viajou pra França depois dessa... Não, tu veio pra cá em dezembro e tá direto. Isso. Tu não voltou ainda pra lá de novo? Não voltei. Então, mas do que você viveu lá e hoje vive aqui, o que você acha que se você tivesse que ir embora pra França, você sentiria falta? Então, nas pessoas tem várias coisas diferentes. Eu acho que é verdade que os brasileiros acolhem mais as pessoas. Mas eu acho que se você vai no interior da França, tem uma coisa estranha. Que geralmente quem mora no interior, em qualquer país, eu acho, é mais conservador, é mais racista, tem mais preconceito, mas também é um pessoal mais que acolhe mais. Tá. Então tem esse negócio estranho, mas a região de onde eu tô é uma região que acolhe muito as pessoas, que é conhecido. O Sul é conhecido como um lugar onde as pessoas são felizes porque tem sol. É isso. É um clichê, mas é a verdade. Tá. Eu acho que isso no Brasil é mais geral, mas de onde eu venho não tem tanta diferença aqui, mas eu acho que é uma verdade mais geral no Brasil. Desse povo mais quente, mais, não sei como falar. Acolhedor. Mais quente. Legal. Então, eu tiro que sua experiência é positiva aqui no Brasil. Você tá gostando de morar aqui? Com certeza, com certeza. E agora que eu tô terminando também meus estudos, que eu vou entregar meu trabalho, tem mais perspectivas, vamos dizer, na frente, que agora eu tinha até agora uma perspectiva, era achar um emprego aqui, terminar o para comer, vamos dizer, e ter o dinheiro para pagar o aluguel e terminar o meu mestrado. E aí, depois disso, eu não tinha outra visão, eu sabia que eu ia ficar, achar um emprego, mas agora acho que a próxima etapa é isso, que vai também me fazer um pouco mudar de vida, ou pelo menos de cotidiano, né? Porque eu vou continuar dando as aulas
porque me faz ganhar dinheiro agora, procurando um emprego que eu gosto. Na minha cabeça é mais isso, que legal. Eu não tô com... Eu tô com pressa, mas não tô com tanta pressa de achar um emprego mais completo. Formal, talvez, a palavra. Isso. Mas eu tenho que fazer isso agora. Sim. Eu tenho um período de transição, acho que tá chegando. Legal. Pra gente finalizar, Tanguy, que tá dando nosso horário aqui. O que você diria para um brasileiro que tá indo morar na França? Quais dicas você daria, assim... de imediato? O que essa pessoa precisa prestar atenção, precisa ter, precisa fazer? Então, depende para que vai para a França. Se um jovem que vai estudar na França e que é temporário, eu acho que é só curtir um momento. As pessoas são legais também com estrangeiros na França. A gente gosta dos brasileiros. E... eu acho que podia ir relaxado. Uma coisa que é importante, eu acho, é conseguir ter dicas de pessoas que já moram lá. Tá. Por exemplo, mas não no lugar onde você vai mesmo. Se você vai para Paris, você tem que ter dica de um brasileiro ou um francês que mora lá para te ajudar por causa do dinheiro. Para te dar dicas para você não gastar um monte de dinheiro no aluguel, um monte de dinheiro na comida, coisas assim. Porque acho que isso é um problema... nos lugares onde eu imagino que estrangeiros vão, ou seja, grandes cidades, aí você tem que saber onde ir para não ficar gastando muito sem razão. Perfeito. Que eu acho que isso é igual em todo lugar, né? Aqui também, se não vai igual passar o carnaval num hostel no Rio, o Ano Novo, você vai pagar o dobro. Exatamente. Coisa assim, é igual na França. É bom ter alguém que te ajuda no lugar para ter isso, porque o dinheiro, eu acho que na França tem que tomar cuidado, que não é tão terrível assim, é normal igual aqui, só que eu acho que é bom ter dicas quando você não conhece. Claro. Pelo menos. Maravilha. Pessoal, é isso, mais uma experiência com mais um brasileiro, já enraizado aqui no nosso país. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, mande esse vídeo para aquele seu amigo que está aprendendo francês ou que quer morar na França, vai fazer um intercâmbio na França, para ele ter um pouco da vivência de como que é a vida de um francês, né? Como que eles passam lá, um pouco das diferenças das faculdades, universidades, dos cursos, das pessoas, da comida, tá bom? Obrigado por acompanhar o canal. Sigam também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, colocando lá Fordoc Tradução, vocês encontram a gente. Tanguy, obrigado. Foi um prazer estar contigo aqui. Foi bem legal, espero que você tenha gostado. Muito. Foi bem bacana. Obrigadão. Obrigado.